Olá, eu me chamo Alexandra Cristina Bojum, sou estudante de Teologia da Unicesumar, moro na Suíça e meu polo é em Genebra. Nós agora vamos falar de história. Eu estou na matéria de História do Cristianismo Cristão. Nós vamos falar agora, vamos viajar nessa linda história de um templo, que você pode me acompanhar. Em Marcos 1, versículo 1 e 2. Quando Jesus saiu do templo, um dos apóstolos disse: Mestre, olha esse monumento, olha essas grandes pedras. E Jesus disse: você está vendo essa grande pedra? Cairá tudo, sobre a pedra, sobre pedra. Amém. Foi o nosso Jesus que falou. Agora vamos saber por que esse templo caiu. E por quê? Porque esse templo tão bonito caiu. E que templo é este? Pois é, esse é o templo de Salomão, que foi feito com muita dedicação. Ele não só era bonito por fora, mas ele era bonito também por dentro. Muito lindo por dentro também. Então esse templo foi todo destruído, como Jesus tinha falado. Amém? Vamos saber por quem? Pelos babilônios, porque esse templo foi destruído. Mas antes de falar do templo destruído, vamos saber o porquê. Por que ele foi destruído? Porque o Deus que habitava dentro, ele saiu. Pela desobediência de Salomão. A gente viaja naquele tempo bem longo. Salomão, pois é, o homem mais sábio do mundo. Porque Deus disse que não haverá outro, nem antes e nem depois. Então não haverá. E a palavra de Deus é a palavra de Deus. Então Salomão, Deus costa para Deus. Ele abandonou o nosso Deus. Por causa de quê? Das mulheres idólatras, que fazia idolatria. Ele casou com as mulheres idólatras. E Deus falou para ele não fazer isso, mas ele fez. Então Deus enviou um mensageiro e foi Ananias, que você pode acompanhar em Gênesis. Essa toda história que eu estou contando, você pode acompanhar. E vale a pena acompanhar, que é belíssima. Então, ele desobedeceu, ele não escutou. Então, quando Deus saiu de dentro, Deus não podia mais habitar. Ele disse que o povo ia ser dividido, né? Que o reinado dele ia ser dividido, foi dividido. Que isso ia restar só um, que até hoje em dia tem, que era a tribo de Judá. Foi a única que restou. Só que na questão de política, sempre de posse, um querendo tomar posse do outro, tomar as coisas, os bens, tudo do outro, que até hoje nós vimos lá na guerra, guerra por causa disso, na Síria, em todos os locais são de lá, todas. Eu tive a oportunidade de ir lá, obrigada, Senhor, por ter ido naquele tempo, por tudo. Eu cheguei a ver, né, muitas das coisas, as confusões, as brigas, essas coisas todas. A política de lá é muito forte. Os judeus, eles são muito fortes, eles predominam tudo, né? Lá eles predominam tudo, na Síria, em todos os outros lugares por lá, ao redor. Só que nós estamos falando ainda do tempo. Esse tempo, quando Deus saiu, chegou os egípcios. Vocês lembram dos egípcios? Aquele povo lá, de Moisés, que Deus abriu o mar vermelho, que aquele povo desobedeceu ao Senhor nosso Deus, né? Que Josué levou para a terra prometida, certo? Lembra aquele povo lá? Pois é, os egípcios voltaram. Eles voltaram por quê? Porque Deus saiu de lá. Quando Deus sai, tudo pode acontecer. Então, quando Deus saiu, o egípcio primeiro, antes do babilônico, veio os egípcios e roubaram tudo, saqueavam tudo. Roubaram todos os monumentos, roubaram todos os escudos que Davi, né? O filho de Davi, o Salomão, fez para Deus, que tudo pode. Roubaram tudo. Depois que eles roubaram tudo, quebraram tudo, eles foram embora, porque sabiam que os babilônicos estavam chegando. Porque era questão de posse, de política, de querer o mais. Então, quando eles saíram, chegaram os babilônicos. Quem são os babilônicos? Nabucodonosor. O rei da Babilônia, que era o governador da Babilônia. Eles vieram, prenderam o povo de Deus, botaram no exílio, né? Que vocês sabem, uma história belíssima, e vocês também podem acompanhar em Reis. Tem tudo em Reis, em Gênesis também, você encontra isso tudo. Muito bonito. Só que, quando eles quebraram o templo foi destruído pelos babilônicos, certo? Esse grande templo, como Deus disse, que cairá pedra sobre pedra. Só que tem um problema. Quando quebraram o templo, destruíram tudo, o templo era isso. Mas ao redor do templo tinham muros,
que era aquele muro que o apóstolo disse para Deus: olha, grandes pedras desses muros. Entende? Uma parte do sul restou, que se chama o Muro da Lamentação. Aquele Muro da Lamentação é um pedaço do muro do Templo de Salomão. Como eu fui lá em Jerusalém, que Deus me premiou com essa bênção, eu fui lá, e eu cheguei a lamentar lá também, né? Porque lá é o Muro da Lamentação, então todo mundo vai lá para lamentar. Mas por que vão lá para lamentar? Pelo que eles fizeram. Pelos pecados deles mesmos, dar as costas para o Deus Todo-Poderoso naquela época. Né? Então, quando eles vão lá, é para se lamentar. Lá é um tempo muito sagrado, é muito especial. Lá você sente a força do Deus Todo-Poderoso. É maravilhoso, é magnífico. Você só entra ou de vestido ou de saia. Porque lá é um monte que é todo sagrado para eles. Para você ter uma ideia como é sagrado, eles fizeram uma mesquita, que é um pequeno templo do lado dos muçulmanos, que também é belíssimo, que eu também cheguei a ir lá. Só que eu não cheguei a entrar, porque não entra todo mundo. Mas você chega a tocar, a ver de perto, ao dia naquele monte, que dizem que foi o monte que Isaac ia ser crucificado pelo pai. Que essa história vocês também conhecem. Então é aquele mesmo monte que fizeram essa mesquita, que é esse templo dos muçulmanos, e que é perto também o Templo da Lamentação. Fica no mesmo monte. É muito lindo. Vale a pena você ir ver, você ir lá. Então agora vocês já estão entendendo por que é que aquele lindo templo foi destruído. Porque o Deus Todo-Poderoso não estava. E quando Deus não está, fica na mão do homem. E na mão do homem você pode imaginar o que será. Só que antes a gente vai lá para trás, Herodes, os romanos. Lembra dos romanos? Pois é, o Herodes tentou construir o templo, que se chama o Segundo Templo. Que no Segundo Templo, vai lá Jesus de Nazaré novamente e vê que estão fazendo a casa dele, casa de jogos. Então ali você vê Jesus revoltado, né? É pela primeira vez que nós vimos o nosso Jesus revoltado. Né? Então ele chega lá e bota a revolta mesmo, ele quebra tudo o que é em Mateus, versículo 21. No versículo é 12. É 12, 21. Então, ele quebra tudo. Você pode acompanhar na Bíblia. Vamos lá, e vale a pena você acompanhar esse revolta de Jesus. Porque diz, a minha casa não é casa de jogos. Minha casa é casa de oração. Que estamos fazendo a casa do meu pai, jogos. Então, ali você vê. Então, esse templo foi o segundo templo. Que você viaja lá no templo. Que é aquele templo que Herodes construiu. Que não é o mesmo, mas muito bonito também, que fizeram a casa de jogos. Para você ter uma noção de como os humanos eles tomaram conta dos judeus. Você lembra da morte de Jesus? Claro, todo mundo lembra. Então, quem matou? Herodes. Por quê? Porque o judeu próprio botou para Herodes. Ele disse, não, mas ele é judeu. Não cabe a mim julgar um judeu. É vocês que têm que julgar. Se não, mas não está na nossa capacidade de julgar ele. Porque ele diz que ele é filho de Deus. Então é você, como governador, que você tem que tomar posse disso. Então Herodes foi e condenou o Senhor. Por causa deles, por causa do próprio judeu. Lembram disso? Então vocês sabem agora por que isso aconteceu. Né? Porque na realidade é tudo questão de política. Para você ter uma ideia, os Herodes, os romanos, eles queriam dominar completamente. Então ele disse, para nós dominar esse povo, que tem uma região muito estranha, a religião deles são muito estranha, né? Que você lá sabe que é Roma, que é os Herodes, que são os romanos. Então, eles fizeram o quê? Vamos botar uma lei. Para nós tomar conta do templo, nós vamos tomar conta do sumo sacerdote. Porque não tem como você não dominar o sumo sacerdote para não dominar o templo. Um faz parte do outro. Então, nós vamos fazer isso. Então, para você ter uma ideia do que os romanos fizeram, eles botaram uma lei. Eles botaram uma lei que o sacerdote só podia entrar no próprio templo deles, o templo de Deus, com a ordem dos romanos. Porque quando o sumo sacerdote andava, não sei se vocês sabem, mas vocês podem acompanhar na palavra, a roupa deles tinha um bocado de chocalho. Então, quando eles vinham, todo mundo escutava, porque eles obedeciam ao povo de Deus. Então, isso incomodava os romanos, incomodava demais. Esse povo obedece muito ao sumo sacerdote. Então, vamos
deu uma maneira de controlar o sumo sacerdote também. Aí botaram uma regra que o sumo sacerdote não podia entrar lá com a lei deles. Eles pegaram uma veste do sumo sacerdote que fazia zoada. Para você ter uma noção, para vocês verem como era a capacidade de dominação que os romanos tinham. E eles disseram, não, nós vamos destruir, para eles terem a noção que quem está mandando aqui é Roma agora. Agora é Roma e manda. Aí a gente viaja mais atrás, que a gente vai ver que vem a Igreja Católica, que é através de Roma também. Então eles começam a dominar tudo, né? Começam a dominar os romanos, começam a dominar todos os judeus. Mas isso tudo aconteceu pela teimosia. A teimosia da desobediência de Deus. Eu espero que vocês possam ter compreendido por que foi que o templo foi destruído. Não só a política, mas até hoje vocês veem a guerra lá. Eu aqui estou mais perto da guerra, né? Mas vocês podem acompanhar. Isso ainda era o povo. E diz que o Deus Todo-Poderoso deu essa terra para eles. E eles ainda querem tomar posse até hoje. Hoje, a gente está falando de hoje. Eles querem ainda tomar posse, que eles dizem que aquele pedaço ali é deles. Então, é um povo que realmente eles fazem questão de tudo. Como foi Deus, na cabeça deles, Deus disse, então tem que acontecer. Então, até hoje, a confusão até agora. Entendeu? Então, é triste, mas é a realidade. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, vocês tenham gostado de saber por que esse templo foi destruído e que era esse templo. E espero que vocês acompanhem, porque é maravilhoso ler a Bíblia, é maravilhoso você acompanhar isso tudo que eu acabei de falar, não só do templo, mas também dos romanos, também, e depois entra a reforma dos protestantes, que aí não vem ao caso agora, né? Mas nós sabemos disso, que depois entra a revolta dos protestantes, e por causa também disso, por causa dos romanos. Isso tudo vem de cima, de lá de baixo, né? E a gente consegue imaginar isso tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero também que vocês continuem acompanhando. Obrigada.